Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba, Pai. Peguem suas Bíblias que vocês vão precisar. Peguem suas Bíblias. Vamos fazer uma confissão de fé. Eu preciso, e é preciso, para que flua o mover do Espírito Santo em nós. Feche seus olhos com a Bíblia na mão. Digam comigo assim, aprendam a fazer essa oração. Digam assim: Senhor Jesus, que a Tua palavra me seja revelada, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, que em minha vida a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, que eu receba mais uma vez espírito de sabedoria e de revelação, para a Tua glória, ó Cristo ressuscitado. Assim seja em minha vida. Amém? 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 Podem se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Ô Jaque, hoje tem assunto novo, hein? A Jaque sempre é a primeira a saber, né? Você não fala para ninguém, Jaque? Não pode falar, hein? Ô Jaque, pode entregar, vai. Alguém já te perguntou o tema? Perguntaram? Mentira, não pergunta. Alguém? Ah, foi a Jéssica, cadê ela? Foi a Jéssica. Foi a Jéssica? Foi a Jéssica! Deus revela, hein? Qual o tema, Jaque, por favor, hoje? É verdade. Por que Deus permite, tolera, suporta as igrejas da lei que não têm entendimento, que põe cabresto nas pessoas, coloca jugo nas pessoas, obriga a pessoa, pega no pé da pessoa, faz de gato sapato, como diz o outro, você sabe. Tem lugares, mulher não pode usar brinco, mulher não pode usar, cortar o cabelo, o homem não pode ir na minha igreja, porque não é assim, mais ou menos? Eu fui falar com Deus, e Deus falou assim, sabe o que é, Marcos? É que alguns precisam da lei. Quer dizer então que Cristo já libertou, mas alguns ainda precisam continuar escravos? Uma vergonha que eu vou falar aqui. Uma mulher era da lei, da igreja pentecostal, aí ela recebeu a graça e ela ficou maravilhada com a graça. Ficou feliz, ficou maravilhada com a graça. Recebeu a graça e começou a congregar em graça e começou a crescer em graça e ficou feliz. Aí ela sumiu. Aí um dia eu encontrei com ela. Aí ela falou assim para mim, pastor, antes eu congregava porque eu tinha medo de perder a salvação. Depois que eu descobri que não perde a salvação, nunca mais eu vi ela aqui na igreja. Por isso que eu falei que vergonha. Deus está certo mesmo. Não sabem viver a liberdade que Cristo nos concedeu e conquistou? Confundem ou trocam ou mistura liberdade com libertinagem? E eu já vi muitos. Você é livre, você é liberto, mas não deve ser libertino.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Você liga a televisão, até os ímpios, na propaganda deles, eles colocam lá, beba com moderação. Não é? Aí alguns que precisam da lei, não bebe com moderação. E o ímpio que não conhece a graça, não conhece o apostolado, ele avisa, beba com moderação. Quem já viu esse comercial na televisão? Mas está entendendo porque alguns precisam da lei? Dá um sinal quem está entendendo já. Alguns precisam da lei. Salmos 32. Por favor. Salmos 32. Quando o profeta vai falar com Deus, como Samuel foi, como Moisés foi, como Elias, Eliseu, quando o profeta vai falar com Deus, você pode saber, pode ter certeza que Deus vai lhe responder. Tem gente, Maria, que precisa da lei. Você vai ver a conclusão que Paulo chegou. Por causa dessa frase aí. Maria, você vai aprender a conclusão que Paulo chegou só por causa dessa frase. Salmo 32, versículo 9. Deus disse, pela boca de Davi, não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Ouve pregação, vem na igreja, congrega, confere na Bíblia, marca com a caneta, parece que está fazendo tudo certinho, mas não tem entendimento. Porque é como o cavalo e a mula. Por que Deus comparou cavalo e mula? Cavalo, o homem, mula, a mulher. Pronto, falei. Não foi sem querer isso. Quando é o homem que não tem entendimento, chamado de cavalo. Quando é a mulher que não tem entendimento, Deus comparou com a mula. Por favor, eu já orei, você também. Eu preciso que você fixe os seus olhos no Salmo 32:9, coloque o seu dedo, confere aí, ó. Não sejais como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto. Se não tiver um pastor da lei dizendo mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode, se não tiver um pastor da lei assim, a pessoa usa micro saia, nem mini não é micro. Então precisa de cabresto, que é igual a mula, no caso da mulher. Se é o homem, já descamba, já tira foto tomando cerveja, fumando e copo de uísque. Aí é o cavalo, aí também não tem entendimento. Está confundindo liberdade com libertinagem. Só levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Você é livre? Sim. Você é liberto? Sim. Você pode o que você quiser? Sim, claro, você é livre, liberto. Tem coisa que não convém, mas eu não estou com você 24 horas por dia. Por isso que você recebe o ensino. Esse ensino tem que ficar com você 24 horas por dia. Eu não fico, mas o ensino fica. Junto com o ensino está o Espírito Santo. Você não vai consultar a mim, que eu posso morrer a qualquer momento. Mas o ensino e o Espírito Santo você vai ter para sempre. Não precisa errar. E nem de cabresto. Se, Gálatas 5, viver e andar no Espírito. Aí não vai precisar de cabresto. Mas o que mais tem no Brasil e na terra são igrejas da lei. Igreja pentecostal, cabresto do pastor. Os caras põem cabresto mesmo. Põe cabresto mesmo. Até hoje, igrejas igual Deus é Amor, tinha que ser igreja do cabresto. Por quê? Porque alguns precisam da lei.
o Espírito Santo veio te responder porque ainda tem igrejas da lei, perto da sua casa, aqui do lado, em frente. Umas piores, outras menos. Tem umas que não tem condição. Igreja Pentecostal Val de Nabote. Essas igrejinhas, vaso do oleiro, desemborca o vaso, enche de... Então essas igrejinhas pentecostal, ali você não, mal você pode respirar. Aí a mulher aceita Jesus, já coloca a roupa até aqui a manga, e coloca aqui, e aquela... Porque aí já começa. Porque precisa de cabresto. Deus está vendo, Deus está sabendo, Ele está permitindo tudo isso. Eu fui falar com Deus, como Samuel foi, como Moisés foi. O povo começou a amaldiçoar, a murmurar sobre Moisés. Falei, Senhor, o povo já não queria mais Samuel, Senhor, o povo... Então os profetas, Elias, foram falar com Deus. Eu fui falar com Deus, Senhor, a graça e a verdade, João 1,17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todos os pastores na face da terra sabem de Jesus Cristo, todos sem exceção. Não existe um pastor que não conhece Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Todos conhecem. Então por que pregam a lei ainda? Por que pregam a lei ainda? Você pensa que os pastores não conhecem a graça? Um pastor batista veio falar comigo. E eu falei para ele assim na conversa, ô pastor, por que você faz batismo? Você sabe que o batismo não salva, né? Não, o batismo não salva. Então por que você faz batismo? Para a pessoa se tornar membro da igreja. Cabresto. Lei. Pastor Marcos, mas o que você faz para pessoas se tornar membro da igreja? Eu não faço nada. Eu abro a igreja aqui de quarta e domingo. Quem Deus trazer, eu vou pregar e vou ensinar. Faz 30 anos que eu faço isso. Não amarro ninguém, não puxo ninguém, não fico cobrando ninguém, não fico ligando na sua casa se você faltar, eu não fico ligando, você não vai. Nunca fiz isso. Quem que vai vir em quarta? Não sei. Quem vem domingo? Não sei. Culto de oração? Não sei. Eu vou. Se minha mulher estiver viva e quiser vir, vai vir comigo. Se não, vem sozinho. Faz 30 que ela vem. Mas se não quiser vir mais, eu vou continuar vindo. Porque é individual, é pessoal. Então, quem vai estar? Não sei. Você não vai ligar, não. Ligar para quê? Estamos aqui mais de 20 anos nesse lugar. Vou ligar para quê? Já conhece a graça, já tem folhetos, tem gente que tem meus livros todos. Eu vou ligar, vou falar o quê? Não tem nem cara, vou falar o quê? Então, cabresto aqui não existe. Canga, sabe? Alguém aqui sabe o que é canga? O irmão deve saber o que é canga. Sabe o que é canga? Coloca no boi a canga, coloca a canga no boi. Para que coloca a canga? Faz uma cerquinha assim de arame, põe a canga no pescoço para o boi não passar, não é? Porque se não pôr a canga, ele vai embora, não é, Mário? Põe a canga, o boi... Não é, o manezinho? Não põe a canga? Senão o boi vai embora. Então as igrejas da lei, os pastores colocam a canga. Não nas vacas, nas ovelhas. Para quê? Para a ovelha não ir embora. Mas aqui você é livre, aqui você não tem canga. Fica, ovelha que veio para pastos verdejantes, provou a diferença do capim seco para o pasto verdejante, então a ovelha escolhida fica. Não precisa chamar, não precisa condenar, não precisa amarrar. A ovelha inteligente vem para o pasto verdejante, porque já comeu muitos anos capim seco. Eu preciso ficar pegando no pé? Mas alguns... Está entendendo, Juca? Nossa, Deus chegou ao ponto, não sejais como o cavalo. Você precisa ler de novo, hein? Salmo 30. Se você aí está misturando liberdade com libertinagem, você precisa ler direitinho o Salmo 32, 9. Agora que eu descobri que não perde a salvação? Ai, que calor! Nossa, irmão, estou escandalizado. Sério mesmo, você já pensou até em pular carnaval? Porque não perde a salvação? O quê? Você acha que não tem? Lá no Rio de Janeiro foi uma vergonha. Tem até bloco gospel. Você sabia que tem bloco gospel? Você sabia disso?
E uma igreja aí que tinha aí, o homem já morreu já. O homem é lá de Miami, morreu. A igreja em São Paulo, vai vendo, hein? Tinha 2 irmãs que eram de lá. Aí elas iam lá para o culto, para louvar a Deus e tal. Aí só que ela foi em fevereiro, era tempo de carnaval, e ela não sabia de nada. Ela foi para o culto, domingo, foi para o culto para louvar a Deus. Então lá sentada, ela, a mãe dela, coitada, senhorinha de 80 e poucos anos, sabendo de nada, sentada, esperando o culto começar. Quando vai ver, o culto começa. Até aí tudo bem. Quando vai ver, biquíni. Senhorinha de 80 anos. Dá um sinal quem está entendendo. Você está de brincadeira. Né? Você não acredita numa coisa dessa. Você pensa que eu estou exagerando, né? Você pensa que eu estou inventando, que eu estou mentindo? Na hora ela pegou a família dela e nunca mais voltou. Está no MGA, claro, né? 3 irmãs e a mãe, 80 e poucos anos. As mulheres com o biquíni puxou até o pescoço. Aí já bagunçou, né? Dentro da igreja. A igreja somos nós, amém? Mas dentro de uma região celestial, pronto. Dentro de um local de oração. Tem alguém entendendo? E ainda usar a Bíblia. Qual que é a sua, irmão? Está me conhecendo? Segundo a carne? Ainda usar a Bíblia ainda. Quem está entendendo? Ainda usar a Bíblia. Qual é, irmão? Está me conhecendo segundo a carne? Eu vou ler de novo. Não, a última vez hoje, como mudar de assunto. Não sejais como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de Onde coloca o cabresto, irmão? Onde? No cavalo, onde põe? Na mula. Onde põe? Na orelha o cabresto? Onde põe o cabresto? Já viu o cavalo? Puxa o charrete. Põe aqui, ó. Pra quê? Pra você puxar. Se eu pegar sua boca e rasgar, quero ver se você não para também. Ah, eu quero ir lá. Você quer? Eu puxo, você para na hora. Não para? Por isso que o cavalo tem o cabresto e a mula. Não, eles vão correr que não desembesta. Então coloca o cabresto. Diga comigo, e Deus está me dizendo hoje para que eu não seja como o cavalo e a mula que não tem entendimento, que precisa de cabresto, senão não obedece. Olhem para mim. Quer dizer, só o pastor Marcos lendo, mostrando, pregando e ensinando não basta. Alguns quem está entendendo? Nossa, que vergonha. Só o pastor Marcos, o apóstolo, o profeta, o mestre, conhece a Bíblia de cor e salteado, não precisa nem usar ela. Mas só, não basta. Pode mostrar, pode pregar, pode ensinar, ajuda, marca na sua Bíblia, marca no caderno. Eu faço teatrinho, faço de tudo. Alguns. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Agora você vai entender a sátira do apóstolo Paulo. Isso aqui foi uma sátira, né? Foi uma sátira. 1 Timóteo. Nós temos uma música aqui, ó. Quando vivia na lei, condenações eu recebi, e por pensar estar em pecado, muito mesmo eu sofri. Mas hoje que estou em graça, sei que Cristo morreu por mim, me livrou de todo pecado, e sempre salvo sei que sou. Sem libertinagem. Sempre salvo sei que sou, pela glória do meu Pai. Eu não vivo mais na lei, mas sim na graça do Senhor.
E hoje sei que fui eleito e o Senhor me predestinou, justificou e glorificou, e abençoado hoje estou. Quem veio da lei, quando eu vivia na lei. Quem veio da lei chegou em graça. Aí faz um louvor desse. Não tem libertinagem. 1 Timóteo, capítulo 1, quem já achou, diga amém. Amém. Coloque o seu dedo no verso 8 e arregale os seus olhos. 1 Timóteo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Eu imagino o Tito do lado de Paulo. E o Paulo exortando. Paulo assim, sabemos que a lei... Só... Os caras precisam de cabeça. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se... Circule na sua Bíblia o se, que é condicional, né? A lei é boa se. 1 Timóteo 1,8. A lei é boa se. Interessante que alguns aí, quando estavam na lei, lambiam o chão do bicho Macedo. Eu sei. Eu conheço pessoas que lambiam o chão dos pregadores da lei. Lambiam o chão das igrejas da lei. Uma idolatria que você nem imagina. E vergonhosamente, quando chega em graça, não pega um mísero papel do chão. Mas na lei lambia o chão. Na lei, vixe, na lei era um zelo que, nossa, dá até nojo do zelo que era na lei. Aí, como a irmã lá, né? Ai, depois que eu aprendi que não perde a salvação. Nossa, que vergonha para o pastor Marcos saber de uma coisa dessa. Ou que tem pessoas que vê assim. Na lei, bicho, era o dia inteiro. Vou varrendo. Na lei, em graça, passa em cima do papel, do chiclete. Não, putz, 1 Timóteo 1,8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Tendo em vista, se vocês não sabiam, que a lei não é feita para o justo. O que nós somos? Então diga para o seu irmão, a lei não foi feita para você, abençoado. Verso 9. Mas... vai ter gente que vai se encaixar aqui. Não tem para onde fugir. Você que está me assistindo aí, ó. Você que não consegue viver em graça, né? Você não consegue viver em graça. Tem gente que não consegue viver em graça. Tem que voltar para a lei mesmo. Eu conheço pessoas que voltaram para a lei. Porque a graça, você é livre. Você é liberto. Você não é mais escrava de ninguém. A porta está aberta. A fazenda está escancarada, as porteiras. Você pode sair, você pode entrar. Foi a primeira coisa que Salomão pediu a Deus. Diga, sabedoria. O que Salomão pediu a Deus? Para saber entrar e saber sair. Mas tem pessoas que precisam da lei. Porque quando estava na lei era escravo, lambia o chão. Mas recebe a graça, não sabe entrar, não sabe sair, já descamba, já anda em libertinagem, fica até pior que ímpio. Eu conheço gente que vira... deixa eu ficar quieto. Não, parei, obrigado, senhor. Tampou na hora. 1 Timóteo 1,9. A lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes. Ovelha que anda igual bode. Escapou isso aqui. E é ovelha. Cadê o tema, Jaque? O Espírito Santo me disse, Marcos, não tem jeito não, você faz de tudo, você faz teatrinho, você faz livro, olha, você prega, você ensina, já passou 30 anos, você dá folhetinho, você foi para a televisão, você foi para a rádio, você comprou uma rádio, você fez o site, você fez o canal, você tem o WhatsApp, mas alguns precisam da lei. Nossa, Senhor, sério, eu encontrei um. Não faz eu falar isso, Senhor. Eu não posso falar nome, claro. Teve um irmão que me falou assim, pastor, não tem jeito não. Já tentou várias vezes.
Até tocou com a gente aqui. Tentou várias vezes. Ele falou, não tem jeito, pastor. Eu tenho que ir para a lei mesmo. Não consigo me doutrinar. E você acha que eu não passei para ele o Salmo 32:9? Quem aqui acha que eu passei? Quem tem certeza? Você acha que eu ia perder uma chance dessa? Você acha que eu não passei para ele o Salmo 32:9? Uma ovelha daquela, com tanto dom que tem? Mas precisa do cabresto. Porque começa a plantar na carne e começa a dar trabalho para os outros, que não tem nada a ver com a vida dele. Tem alguém que não está falando aí? Gálatas 6:7, não erreis, de Deus não se zomba, tudo que você plantar, você vai colher. Está fazendo um monte de coisa errada. Se você morrer, para mim não estou nem aí, morreu, está salvo, acabou. O duro é você não morrer e ficar dando trabalho para os outros, que não tem nada a ver com as suas atitudes inconsequentes, alô? É esse que é o problema. Está dando cabeçada. Timóteo 9, rebelde. Se for rebelde e morrer para lá, eu continuo minha vida reinando em vida. O problema é o rebelde ou rebelda ficar dando trabalho para os outros em cima da cama depois, e etc. Tal. Dando trabalho para as pessoas que não tem nada a ver com o que o tal plantou. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Então, verso 9. A lei, ela foi feita para os transgressores, os ou as rebeldes, os irreverentes, que não têm reverência. Está brincando com as coisas de Deus? Está brincando com a Bíblia? Está brincando com a oração do apóstolo? Está brincando com o Espírito Santo? Está brincando de receber a unção? Então, para esses é a lei, ó. Olha lá. Alguns, porque são irreverentes. Vai para a igreja da lei, o pastor da lei mete o cabresto, já quebra 3 dentes, logo acabou. A pessoa obedece na hora. Eu conheço gente que lambe o chão. Ô pastor, ô pastor! Mas em graça, nem na cara do pastor olha. Ai, isso aqui escapou. E por que na lei puxava o saco do pastor? Lambia o chão da igreja do pastor. E o pastor condenava, falava que ia para o inferno e lambia o chão. Ou eu estou inventando e mentindo? Mas em graça? Cadê o tema, Jaque? Fala isso para o seu irmão aí. Fala para o seu irmão. Aliás, fala para o seu irmão se não for o seu caso. Se não for o seu caso, você pode falar para o seu irmão. Porque se for o seu caso, você precisa do cabresto. O irmão me falou, apóstolo, é bom você escrever essa frase. Eu não sei viver em graça. Claro que é vergonha. Aí eu dei uma de mané. Por que, irmão? Eu aprendi a ser escravo. Lá na lei. Não! Não! Olha o inferno, o diabo, o demônio. Então ele aprendeu a ser escravo. Quem está entendendo? Mais uma vez, certíssimo o Espírito Santo quando me diz, Zinha, que alguns precisam do cabresto. Está entendendo, irmão? Não é lamentável? Que vergonha, hein? 1 Timóteo 1,9. A lei foi feita para os transgressores, os rebeldes, os irreverentes, os que só andam na carne, os pecadores só andam na carne, fumando, bebendo, se drogando, orgia, prostituição, só anda na carne. Então precisa da lei, precisa do cabresto. Para os ímpios. Mas Paulo está escrevendo, a lei foi feita para os ímpios, é porque o ímpio, né? O ímpio fuma, o ímpio bebe, o ímpio xinga, manda para aquele lugar, o ímpio puxa o revólver, o ímpio manda tomar na guerra. Não é assim o ímpio? Então, precisa da lei. Não tem educação, não respeita o pastor, não respeita a pastora. Não, essa eu posso falar. Essa eu não seguro não. Você quer pior que ovelha na igreja não olhar na cara da pastora? Não cumprimentar a pastora?
Você quer pior que isso? Você quer que eu já chamo de bode logo ou quer que eu fico pensando ainda que é uma ovelha que está na carne? Eu falo 2 vezes, também não tem problema. Eu falo 10, essa aqui eu consigo falar. Você quer pior que uma ovelha que não respeita pastor nem pastora? Eu ainda estou crendo que é ovelha. Você quer pior que uma ovelha que não respeita pastor nem pastora? Não respeita, não cumprimenta, não tem temor, não tem respeito, não tem educação, não tem consideração. Será que é falta de ler a Bíblia? Não acredito. Será que é falta? Não, não acredito. Será que... Não acredito. Eu não acredito. Se uma ovelha está nesse nível de carnalidade, fica difícil reinar em vida. Por favor, para quem tem temor a Deus, volta aí. 2 páginas. Só para quem tem temor a Deus. Volta 2 páginas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Se você não respeita o pastor, eu não sei o que você está fazendo aqui. Se você não respeita a pastora, eu ainda não entendi o que você está fazendo aqui. O seu louvor não passa desse teto aqui, ó. O seu louvor, a sua oração não passa desse teto. Por quê? 1 Coríntios 12, 28. O Deus que você diz que crê, foi Ele que colocou o pastor e a pastora na igreja. Se você não respeita o que Deus fez, você está achando que Ele está ouvindo sua oração? Se você não respeita, se você não considera o que Deus colocou na igreja para cuidar de você, você acha que Ele vai atender a sua oração? 1 Tessalonicenses 5, verso 12. Só para quem tem temor a Deus. Lê, qualquer um pode ler. Mas quem tem temor a Deus vai ter um efeito na vida. 1 Tessalonicenses 5, 12. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor. Eu e a pastora Sueli, afora as outras pastoras auxiliares. Humanamente eu sou o presidente e a pastora é a vice-presidente. Espiritualmente eu sou o apóstolo da igreja. Como diz Apocalipse, o anjo. Se não basta, eu já não sei mais o que fazer. Humanamente, presidente na carne, no cartório, tá, no CNPJ. Ela vice-presidente no CNPJ. Espiritualmente o apóstolo, o profeta, o anjo, o arcanjo da igreja. Aí já não tenho mais o que fazer, se não bastar. Então, 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor. Ou eu estou mentindo, inventando? Isso aqui é o apostolado que diz que o diabo foi aniquilado, que diz que você foi abençoado, que você é salvo. Esse aqui é o apostolado, é o mesmo. Como é que não recebe esse apostolado e recebe que é abençoado? Como que não recebe esse apostolado e recebe que tem a seu favor? Não funciona, claro que não funciona. Porque Romanos 1,5 diz receber a graça e o apostolado. Isso aqui é apostolado. Não adianta você falar que tem a seu favor se você não vive isso aqui. O apostolado é um só, é o mesmo, do mesmo apóstolo. Tem alguém que tem temor a Deus aqui? Não funciona nunca. Na sua vida não vai funcionar. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Faltou falar, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar meu assunto no 1 Timóteo. Volta lá onde eu estava lendo, por favor. Qual que é o tema hoje, Jaque? Alguns precisam da lei. Por quê? Porque na lei respeita o pastor e a pastora. Nem que for por ameaça, por condenação. Aí respeita. Mas eu não quero assim. E nem faço assim. Se eu suspeitar que alguém me respeita e me considera por troca, eu já dou um passo para trás. Porque a lei da graça é o amor. Se não for assim, eu não quero. Primeiro Timóteo 1,9.
A lei foi feita para os transgressores, os rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios, os profanos. Sabe quem são os profanos? Contrário ao santo. Profano, quem não tem nada a ver com o divino. Tem nada a ver com Deus. É mole? Forte, né? Profano. Para os profanos, para os parricidas. 9. Matricidas e homicidas. Para quem que é a lei? Verso 10. O cabresto. Para os devassos. Devassidão, hein? Irmão gêmeo da libertinagem. Devassidão. Para os devassos. Para quem não tem temor mesmo, né? Tá nem aí com Bíblia, não tá nem aí com profeta, não tá nem aí com igreja, tá nem aí com Deus, não tá nem aí com oração, não tá nem aí com nada. Profano. Verso 10, devasso, sodomitas. É uma vergonha falar o que são sodomitas e por que são sodomitas, pelo que eles fazem, né? Na letra, sodomitas, quem morava em Sodoma. Igual andreense, quem mora em Santo André. Mas na letra é sodomita que morava em Sodoma. Mas na verdade não é isso que Deus está falando. Sodomita é uma vergonha falar o que eles faziam. Eu não tenho cara para falar. Nem assim, numa conversa entre eu e você, eu não falo. É muito sujo, é muito porco, muito nojento falar o que os sodomitas faziam. Então Paulo disse, a lei, verso 10, para os devassos, sodomitas, os roubadores de homens, mentirosos, os perjuros, e para todo que for contrário a sã doutrina. Quer dizer, contrário à graça. Contrário à graça, então. Se é contrário à graça, Jaca, qual que é o tema? Alguns é contrário à graça. A sã doutrina diz que você é abençoado, é santo, é perfeito, é justificado, predestinado, escolhido. Mas é contrário à graça, porque está andando na carne. É contrário à graça, contrário à sã doutrina. Gálatas capítulo 1, por favor. Se não for o seu caso, se for o seu caso, você não pode falar, porque aí você precisa. Se não for o seu caso, diga para o seu irmão. Alguns precisam da lei. Gálatas 1. Por que precisa da lei? Gálatas 1. Desculpa. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, verso 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quem pode falar graças a Deus, Abba Pai? Aí o apostolado continua. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião. Fala para o seu irmão, tem gente que faz isso. Usa da liberdade para dar motivo para ser carnal. Você duvida que tem gente que vai além? Você duvida, irmãos? Que tem gente extrapolando na carne? Por que não perde a salvação? É verdade que não perde a salvação? Então leia de novo Gálatas 5,13. É verdade que não perde a salvação. Mas Gálatas 5,13, vós foste chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer, então, porque eu não perco a salvação, eu vou ser um maconheiro. Então, porque eu não perco a salvação, eu vou ser um mentiroso, um enganador, vou começar a mentir, enganar as pessoas, passar os outros para trás, porque eu não perco a salvação mesmo. Tá certo isso aí? Então fala para o seu irmão o tema de hoje aí. É bom você escrever essa frase. Diga comigo. Quem é carnal precisa da lei dos homens. Vou esperar você escrever. Te dou 20 segundos. Quem é carnal. Não preciso dar detalhezinho de carnal. O carnal é lamentável, né? Não tem moderação, né? Não tem moderação.
O ímpio colocou lá, beba com moderação. O carnal não tem moderação. Mas não é só o beber, é o comer. Não tem moderação para comer, não tem moderação para falar. Não tem moderação em nada. É muito para frente. Tem que ter moderação. Tem um freio, todo mundo tem freio. A língua tem freio. O carro tem freio. A mula tem que pôr o freio. Né? Não é? Tem que ter moderação para falar, para comer, para beber, para dormir. Você não vai dormir, vai começar a dormir hoje e vai acordar semana que vem? Tem que ter moderação, você não pode só dormir. Também você não pode só ficar acordado. Você tem que dormir também. Alô? Diga comigo, quem é carnal precisa da lei dos homens. Olhem para mim. De cabresto, de canga. É carnal. Senão ele descamba tudo. Ele começa a andar demasiadamente nas obras da carne e ainda usa a Bíblia. Você está me conhecendo segundo a carne? Não, essa eu também consigo falar. Essa eu consigo falar. A igreja lá do Homem de Miami, nossa, é uma vergonha falar isso, hein? Mas eu consigo. A igreja lá do Homem de Miami pregava também que não perdia a salvação, tal, e é verdade que não perde salvação. Mas teve gente aqui em nosso meio que andou indo lá algumas vezes e vaza, né? Porque é igual água que você coloca na mão, né? As coisas vazam, né? Não tem como você pôr água na mão e até a sua casa com a água, chegar lá vai estar seco, vai vazar. Não tem como segurar. Então as coisas vazam. E teve gente daqui que foi lá na igreja do Homem de Miami. E não foi só um que foi. Outras pessoas foram provar o capim e se lascaram. O capim não era seco, mas era capim com veneno. Diferente, né? Na lei o capim é seco, lá era capim com veneno. As ovelhas comiam e morriam. Aí foram lá, acabou o culto, a pregação, o pastor chamou a ovelha para ir junto com ele cheirar cocaína. Porque, na verdade, não perde a salvação. Ah, você quer uma pior? No mesmo lugar. Outra vez. Acabou o culto, a pregação, o pastor... e aí, por onde você vai agora? Não, vou para casa, tal, minha mulher está lá em casa. Não, vamos ali. Ali, você sabe. Na casa da luz vermelha. Pronto, entendeu? Porque, na verdade, não se perde a salvação? Ou você está me conhecendo segundo a carne? Quem está percebendo o que é distorcer a verdade? Quem está percebendo o que é banalizar a verdade? Quem está percebendo o que é, lamentavelmente, humilhantemente, vergonhosamente, quem está percebendo o que é libertinagem ao extremo da carne? Um pastor, após o término do culto, chamar a ovelha para ir cheirar cocaína com ele. Um pastor, depois da pregação, chamar um homem casado para ir na casa da luz vermelha com ele. Tem coragem de falar essas palavras? Uma hora ele te pega também, tá? Vocês pregadores, Maria, o João, uma hora ele te pega também. Tem que falar, pastora. Paulo disse, fale na presença de todos para que todos aprendam e todos sejam edificados. É o que eu estou fazendo. Tem que falar, tem que falar. Como é que eles vão aprender? O certo e o errado. O certo e o errado, como que eles vão aprender? Nem bebo, nem fumo, nem uso, nunca usei. Olhem para mim, vocês acham que eu faria isso algum dia? Chamar algum de vocês para ir. Vocês acham que eu faria isso? Mas teve quem fez. Você acha que eu montaria um bloco gospel de carnaval aqui no MGA e no Miloa para o louvor, e agora com vocês... Vocês acham que eu faria isso aí? A Sara ia desmaiar. E eu não estou nem falando dela participar do bloco, tá? Não, ela não toca. Ela é crente. Quem está entendendo?
que o Espírito Santo veio falar nessa noite? Fala isso pro seu irmão aí. 1 Coríntios, capítulo 2. Digam comigo, se é que vocês não entenderam ainda. Estou terminando. Diga assim, pastor, por que alguns precisam da lei? 1 Coríntios 2 responde. Que vergonha, hein, pastor? Hã? Vazar que um pastor chamou a ovelha para ir na casa da luz vermelha. Não parece que eu estou mentindo? Não parece que eu estou inventando uma mentira? Não parece? Desculpa, foi verdade isso aí. Mas tem pior, mas essa pior eu não consigo falar. Tem pior que isso aí. Nossa, essa eu vou ficar quieto. 1 Coríntios 2. Diga, por que alguns precisam da lei? Você escreveu aí, ó. Quem é carnal precisa da lei dos 1 Coríntios 2, 14. Está aqui a resposta. Por que alguns precisam da lei? Ou seja, do cabresto. Pô o cabresto na boca. Cinto de castidade. Porque senão sai por... É porque na verdade não se perde a salvação. Não é? Perde a salvação? Não. Como é lamentável imaginar que pessoas pegam uma verdade e fazem uma bomba atômica maligna com a verdade. É verdade que estão usando maconha agora como remédio. Como é que chama mesmo o remédio lá? Cannabis. Na verdade é maconha. Mas é medicinal. Não é para ninguém ficar doidão. Na praia fica... Tô doidão na praia. Cadê balão? Não, não é para o cara ficar doidão. Quem usa, isso é medicinal. Tem receita, o médico estudou, tal. Então, um amigo meu usa. O pai dele está com Alzheimer. Meu pai está até usando, tal, está melhorando, tal. Mas ele não é um maconheiro, é diferente. Ele está usando um remédio. Amém, abençoado? Amém. É lamentável imaginar, pensar que alguém pode pegar a verdade, uma pérola, um tesouro e transformar numa bomba atômica maligna que resulta em pessoas não querer mais nem a graça, nem a lei, nem igreja, nem Bíblia. E eu conheço. Por quê? Porque pegou a verdade e transformou numa bomba atômica maligna. Olha, o ano de 97, até 2000, de 97 a 2005, nossa, vocês não sabem. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, foi muito difícil. Por quê? Porque alguns pegaram da graça e fizeram ela de libertinagem. Muitas igrejas que abriram, fecharam. Muitos pastores desviaram. Outros viraram ateus. Era pregador da graça. Eu conheço pregadores da graça, autêntica. Agora é ateu. Nem graça, nem lei, nem Bíblia, nem Deus, nem nada. Não é vergonhoso? Porque pegou a verdade e transformou numa bomba atômica maligna. E ele mesmo foi prejudicado, né? É igual o químico que faz o crack, que faz a cocaína. Seu filho pode usar também, tá? Você que é o químico que faz a cocaína, você químico, porque o cara que é leigo não sabe fazer cocaína, não sabe fazer o crack, o leigo. Quem faz isso é um químico. Você já pensou nisso, né? O químico estudado, diplomado, que faz o crack, que inventa... O seu filho pode cair nisso, sua mulher, sua filha. Não é? A bomba atômica maligna. Eu não consigo imaginar um ser humano químico que estudou fazer uma droga para espalhar para o mundo, sendo que ele tem filho. Só quem entendeu. Eu acho que eu vou morrer sem entender isso. A cabeça, não posso chamar de jegue nem de jumento, porque ia humilhar muito os animais. É bem pior. É bem pior. Um ser humano estudado, que tem diploma, que se formou numa faculdade, se tornou um químico, e fazer uma droga, sendo que ele tem filho e filha. Só levanta a mão quem entendeu. Não consigo explicar isso aí. Não está pior que os animais? Antigamente falava que os animais eram irracionais. E quem que é o irracional? Quem faz a droga tem do filho. Não é? Ou você acha que o filho não vai usar essa droga? É a lei do retorno, irmão. 1 Coríntios 2, 14. Diga comigo, quem é carnal? Precisa da lei dos homens. Diga, quem é carnal?
precisa do cabresto. Olha lá, ó. Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas, o mover, a manifestação, a glória. Porque Deus não se manifesta em qualquer lugar, Deus não se manifesta a qualquer um, Ele não fala com qualquer um. Mas tem pessoas que banalizam. Vergonhoso, lamentável. Banaliza a unção, banaliza o mover. Recebe a unção, parece estar brincando. Banaliza o Espírito Santo. Por quê? Porque precisa da lei, precisa do cabresto. 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Não pode entendê-las, porque se entende espiritualmente, mas ele é carnal. Por isso, cadê o tema, Jaque? Ele é carnal, por isso o quê? Alguns. Só quem está entendendo. Por isso está cheio de igrejas da lei aí, ó. Essa eu consigo falar também. Onde é que estão os pedófilos? Com a Bíblia na mão. Você sabe onde é que está, né? Até na Globo passa, na televisão. Não passa direto? Não estão pegando os pedófilos aí, já faz mais de 100, 200 anos, agora que descobriram, agora que descobriu, sempre foram. Você sabe o que eu estou falando. Aonde tem a pureza da graça de Deus, nunca vai ter essas coisas. Aonde tem a pureza. Aonde tem a carne, vai ter pedófilo pegando criancinha, vai ter pastor safado saindo calbreira, que na lei está cheio. Mas falar essa é difícil, hein? Não consigo falar, isso aí não dá para falar. Não, você é louco, vou morrer de vergonha falar isso aí. Vixe, falar uma coisa dessa que... Nossa, vão pensar que eu sou assim também. E eu não sou. Primeiro Coríntios 2,15. Escreva no seu caderno aí, depois eu vou ler. Escreva aí, diga comigo assim, ó. Quem é espiritual, vive da graça de Deus. E a primeira frase que você escreveu? Quem é carnal, precisa da lei dos homens. Quem está entendendo? Então, qual o tema de hoje? Qual o tema? Porque ele é o quê? Quem está entendendo? É carnal, então não pode, na nossa igreja não pode, hein? Você que é mulher, você não pode, porque não pode, senão vai perder. Aí começa a ameaçar, começa a pôr o cabresto, começa a pôr a canga, para que a pessoa obedeça. Não é assim com o cavalo e a mula? Aí começa a ameaçar, a ovelha é o bicho, lambe até o chão. Eu conheço essa ovelha, nossa. Mas em graça, a mulher não diz, depois que eu conheci, depois que eu descobri que não perde a salvação, eu olhei para aquela mulher assim, eu não consigo me livrar dessa fortaleza. De todas eu consigo, mas dessa não sai. Para um pastor ouvir isso, um pastor pregou para a mulher, tirou ela da lei, tirou ela da escravidão, peguei a marreta, peguei o formão, quebrei a algema, quebrei as correntes e trouxe ela para o capim verdadeiro. E ela falar para mim que agora ela não come mais o capim porque ela descobriu que não perde. Nossa, isso para mim foi nossa. Ai, seu trouxa, seu bobão. Mas como assim? Devia ter deixado eu na lei mesmo. Pelo menos lá tinha alhos, tinha cebola. Então no tempo da escravidão você estava gostando mais, né? Aí Moisés aparece, Deus envia o libertador, tira você da escravidão e você está achando ruim, né? Devia ter deixado nós lá, pelo menos lá tinha alhos e cebolas. Vocês lembram das pessoas que falaram isso, né? Não mudou nada. A história se repete. Lamentavelmente. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual? 14, o homem natural. 15, mas o que é espiritual? Então tem dois. Para quem que é a lei? 15, não é para quem é espiritual. Só sobrou um. Para quem que é a lei? 14, para o homem que é natural. Ele não compreende. Ele está vendo o mover, ele não entra no mover, não vive o mover, recebe o mover como se fosse uma brincadeira. Você está diante de um profeta, abençoado. Você acha que acha em profeta em qualquer lugar assim? Comece a procurar.
Você vai achar um monte de salafrário, sem vergonha, enganador, mentiroso, trapaceiro, usurpador, mercenário. Quer que eu te fale os lugares? Não, pode procurar que você vai achar eles. É fácil. Na televisão, não salva um. Na televisão, não salva um. Mas Deus te envia o libertador. Vai ver, já reclamou aí que está só, né? Culto de quarta-feira, culto de domingo também. Mas estava lá, pelo menos lá tinha alho, tinha campanha, lá tinha correndo. Está com saudade do Egito, irmão. A porta está aberta. Ninguém te prende a nada. Aqui é um lugar para quem foi escolhido por Deus para de fato ser livre em Cristo. Os escravos que não foram chamados, escolhidos e predestinados, podem voltar para a escravidão à vontade, ficam livres. Mas os eleitos de Deus, os predestinados, os escolhidos, por quem de fato Jesus derramou o sangue, esses honram e honrarão o preço da liberdade que Jesus pagou na cruz. Coríntios 2,15. O homem espiritual, ele discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. É assim que é a verdade. A graça, na verdade, é para as ovelhas que foram escolhidas. O que eu falei? Suspira e diga para o seu irmão, a graça, na verdade, é para as ovelhas que foram escolhidas. Porque quem não foi escolhido, o quê? Vamos terminar, pode aplaudir. Vamos terminar com Gálatas 5. Aí eu não posso fazer nada, né, pastora? Porque eu não vou na casa de ninguém quebrar a corrente, né? Eu não vou na casa de ninguém quebrar as amarras. Aliás, Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? As pessoas preferem acreditar em fogueira santa. O senhor quer que eu faça o quê, Senhor? Se o Senhor permite, o que eu posso fazer? Quem creu na minha pregação? Que já é abençoado, que já é liberto, que já é santificado, que não perde o salvo. Quem está crendo? Tem gente que está levando isso do lado para brincar? Para escandalizar? Eu não posso fazer nada. Vamos terminar com Gálatas 5. Para terminar, Gálatas 5. Cadê a Maria? Agora vem a resposta de Paulo, ô Maria. Por que existem igrejas da lei e sempre vão existir? Até cantei, imagine um mundo em graça. Estou só imaginando pela fé. Pensar de graça, não paga nada para pensar. Posso pensar o que eu quiser. Imagine um mundo em graça. Os pastores, os eleitos. Eu estou imaginando, isso aí é pela fé, é a minha. Mas eu sei qual que é a realidade. Quem já achou Gálatas 5? Diga comigo. O que Paulo disse sobre as pessoas que precisam da lei? Digam, visto que conhecemos a verdade plena. Gálatas 5, versículo 6. Ó o que Paulo falou. Pois em Cristo Jesus, para aí, olhem para mim. Tanto quem está em graça, como quem está debaixo da lei, ambos estão em Cristo. Romanos 5, todos não estão debaixo da jurisdição de Cristo? Tá ou não está? Até os macumbeiros estão, os que vivem da falsa doutrina estão debaixo da lei de Cristo, que é a salvação pela graça. Você imagina quem está numa igreja da lei pentecostal aí, vivendo de obras mortas? O macumbeiro vive de obras mortas, o pentecostal também. Está mudando o que? Não está mudando nada. Gálatas 5, 6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão da lei, porque circuncisão é da lei, e nem a incircuncisão da graça, porque em graça nós não circuncidamos, não é? Nós não vivemos sem circuncisão, não é? Então Paulo disse, quer saber da verdade? Em Cristo Jesus, nem quem está debaixo da lei, nem quem está em graça não tem valor algum. Sério, Paulo? Ele falou, é verdade.
Se você já entendeu Romanos 8,30, que aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também predestinou. Se você entendeu que foi a estes, então vocês vão reinar em vida. Vocês entenderam que vocês foram chamados, escolhidos, predestinados, então vocês vão reinar em vida. Paulo, mas isso que não entenderam ainda. Quer que fale a verdade? O que importa é a fé que opera pelo amor. Por quê? Mula, cavalo, porcos. Você dá uma pérola para o porco, o que o porco faz? Você acha que ele vai ilustrar a pérola? Ele vai para a lama no chiqueiro. Não é, Mário? Ô, Mário, pega um porco aí e coloca um colar de 1 milhão no pescoço dele. Colar de pérola. O que o porco vai fazer? Então por que vai dar a pérola para o porco? Mas os eleitos e predestinados merecem tais pérolas. O porco não. Não me importo se alguém quiser voltar para a lei. Falei. De repente precisa de cabresto. Porque está com a carne descambada. Vai lá, que ele vai colocar o cabresto. Dependendo do lugar que você vai, toda sexta-feira oração forte para tirar o mal da sua vida. Sério mesmo que você entendeu que o diabo foi aniquilado, você ainda vai num lugar desse? Você precisa dessa lei aí? Sério mesmo que você já entendeu que Cristo nos libertou, que Ele derramou o sangue, o diabo foi aniquilado, Ele nos libertou do império das trevas, e sério mesmo que você está precisando ainda? Sai, carne lazarenta! Sai, carne! Sai de mim, carne! Só se for para... Mas como é que você vai tirar essa carne de você? Como é que você vai tirar essa carne de você? Que te envergonha. Então Paulo chegou na conclusão: a salvação não é pela graça? É ou não é? Então, tanto quem está debaixo da lei como quem está em graça, diga, não está mudando nada. Vamos deixar claro. Diga, se não foi escolhido, se não foi predestinado, faz assim, ó, não está mudando nada. Faz assim, ó, está debaixo da lei ou está aqui em graça? Diga, se não foi escolhido, se não foi chamado por Deus, se não foi predestinado, está valendo nada. Só quem entendeu. Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? Vamos ficar de pé. Entendeu, pastora? Eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer com quem está debaixo da lei? Nada. E o que eu vou fazer com quem está em graça, mas a mente é de escravo? Eu não tenho o que fazer. Então, Romanos 8,30. Se for o seu caso, você vai levantando a mão. Aos que chamou, a estes também predestinou. Aos que predestinou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também iluminou, glorificou. Que direi, pois, a estas coisas? Se Deus é por esses que Ele chamou, justificou, predestinou, glorificou, se Deus é por nós e eu faço parte deles, quem será contra nós? Recebo a graça e o apostolado por amor do Seu nome, para a obediência da fé. Não sou rebelde, Senhor. Hebreus 3, 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O rebelde endurece o coração, mas a ovelha não. A ovelha ouve a voz do seu pastor, do seu bom pastor. Senhor, faça a sua oração que eu faço a minha. Agora é individual. Eu recebo a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, porque nenhuma condenação há em mim, que estou em Cristo Jesus, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Cristo me libertou, para que de fato eu seja livre. Ele me libertou do poder das trevas, Ele me libertou, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino de Cristo, o reino de Deus.
em quem eu tenho a remissão dos pecados, a redenção pelo seu sangue. Ele me abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Sim, Senhor, por fé e com graças a Deus, crie. Por isso eu falo, eu não preciso de cabresto, eu não preciso, Senhor, da lei. Eu sou ovelha e obedeço à voz do bom pastor, porque o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Longe de mim, Senhor, andar na libertinagem da carne. Eu nasci para a glória do Senhor e predestinado estou. Longe de mim andar na carne, longe de mim envergonhar o Evangelho, longe de mim envergonhar a igreja, longe de mim envergonhar o nome de Deus, longe de mim tomar o nome de Deus em vão. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, eu recebo a graça agradavelmente, com reverência e santo temor. Eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu recebi um reino dentro de mim que não pode ser abalado. Por isso eu retenho a graça agradavelmente, com reverência e santo temor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntamente com os querubins e serafins e arcanjos e todos os anjos do céu, eu digo: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra, inclusive aqui no MGA, está cheia da sua glória. Eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, Marcos Gomes, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, Marcos Gomes, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, apóstolo Marcos Gomes, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, profeta Marcos Gomes, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, evangelista Marcos Gomes, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, pastor Marcos Gomes, com reverência, eu recebo a graça e santo temor. Eu, o mestre na palavra Marcos Gomes, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, ovelha de Jesus Cristo, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Eu, crente em Cristo Jesus, eu recebo a graça com reverência e santo temor. Amém, amém e amém. A graça seja com todos vocês, a graça da saúde, a graça da prosperidade, a graça do entendimento e sabedoria espiritual. A graça seja com todos vós. Amém. Graça e paz. Vamos com os anjos de Deus.